Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje o nosso programa chamado Salmodiai é baseado no Salmo 39 e assuntos de grande relevância como a vida, a morte e também a vida após a morte são assuntos que nós vamos abordar evidentemente nesses salmos, tá? De modo que ele tem uma atualidade muito grande no que diz respeito aos nossos dias, a esses dias em que precisamos também ouvir falar sobre a imortalidade, tá bom? Deus então esteja nos abençoando. O salmo vocês têm e podem ter aí em mãos nas Sagradas Escrituras, não é? E estamos diante de um salmo de Davi, de mais um dos salmos de Davi, neste como nos outros, sempre inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Davi pondera o que é a vida humana diante de certas perspectivas realistas e também humanas. A vida humana, diz ele aqui, é pura vaidade. Vaidade, no sentido bíblico, significa é coisa efêmera, é coisa rápida, é coisa passageira. Diz ele, em nosso contexto de hoje, com a morte rondando os nossos arraiais e ciclos familiares, somos levados a ponderar o quanto esta iminente realidade que é a morte nos afeta e muitas vezes nos perturba. Cada um de nós temos tomado medidas e precauções para que ela, a morte, não seja tão iminente em nosso ciclo de vida, no nosso ciclo familiar, no nosso habitat. Por outro lado, não é à toa que tantos e tantas pessoas têm sucumbido à paranoia ou entregando-se à depressão. O modo imposto pelos governadores regionais do nosso país, proibindo a liberdade de ir e de vir, que são direitos, diga-se de passagem, constitucionais aos cidadãos brasileiros. Esse modo tem mostrado-se como verdadeiros paliativos ineficientes, além de contar e de conter no seu bojo, na sua intenção, uma propositura tensional e ideológica. Infelizmente, tem concorrido com a morte de mais e cada vez mais um número de pessoas. Neste caso, o remendo tem sido pior do que o soneto. Gostaria que essas medidas fossem mais eficientes no sentido profilático, pois melhor é prevenir do que remediar. Me refiro, por exemplo, ao tratamento precoce, como se diz, é melhor prevenir do que remediar. E isso se aplica, evidentemente, a esse contexto que nós estamos vivendo. Como tem ocorrido, por exemplo, em alguns dos outros municípios pelo Brasil afora, onde o problema tem sido menos politizado e, consequentemente, o índice de pessoas afetadas e o índice de morte tem sido também surpreendentemente amenizado, mesmo antes de chegar a esperada e já presente vacina. Graças a Deus por isso. Agora, na perspectiva bíblica, o homem está destinado à morte, não tem como. É a certeza que todos nós temos. Um dia vamos morrer, o homem está destinado à morte. Embora tenha sido criado para viver, o homem está destinado à morte. Isso não é uma contradição. Porque Deus fez-nos para viver, mas estamos destinados à morte. Então, por que
essa contradição ou aparente contradição? Porque Deus providenciou a salvação para o homem destinado à morte, à condenação. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salmista faz desse salmo faz a petição. Veja como ele começa: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos nossos dias, o cumprimento de alguns palmos, e a tua presença, o prazo de nossa vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, que significa é passageiro, é peregrino. Com efeito, passa o homem como a sombra e em vão se inquieta, amontoa tesouros que não sabe para quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Esses são os versículos 4 ao versículo 7 do Salmo 39. Então, como resposta de Deus sobre essa perplexidade e transitoriedade que é a vida humana, Davi certamente conhecia o que foi revelado no passado a Moisés, como está escrito no Salmo 90, verso 10. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Outra resposta que Deus nos fornece está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Também pôs Deus a eternidade no coração do homem. Veja, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Por isso eu venho dizendo, o homem não foi feito para morrer, mas para viver, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, há um remédio para a morte, se não para a morte física, há um remédio para a morte espiritual, que é a separação de Deus, que é consequência, evidentemente, do pecado. Como diz um ditado popular, para tudo há remédio, e outros acrescentam, só não há remédio para a morte. Porém, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há remédio para a morte. E o único remédio para a morte é a justiça, o sacrifício de Cristo, aquele que nele crê. Pois diz a palavra de Deus, quem nele crer tem a vida eterna. Veja as palavras de Jesus registradas em João capítulo 11, verso 25 e 26. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Finalmente, o homem é ou não é imortal. Quando o homem morre, a alma não compartilha da sua dissolução corpórea, queridos, mas retém sua identidade como ser individual que é. A alma sobrevive em um estado de consciência. A alma não é para o cérebro como a bilis é para o fígado, como pensam muitos materialistas e ateus. Não. Essas pessoas e essas ideologias desejam reduzir tudo à matéria, inclusive o homem e a vida humana.
A imortalidade da alma é uma doutrina bíblica, embora haja quem suponha ser um pensamento grego. Assim como o destino final dos justos não é o mesmo destino final dos incrédulos, dos ímpios, há uma grande diferença, diz a Bíblia, entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não teme a Deus, entre o crente e o incrédulo. Na forma absoluta, temos de convir, é verdade, só Deus é imortal, no sentido de que ele não teve começo nem tem fim. Mas nas palavras bíblicas escritas em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 até o verso 12, está exposto que nosso Senhor Jesus Cristo derrotou completamente a morte e trouxe aos seus eleitos a luz, a vida e a imortalidade, que significa a incorruptibilidade, mediante o Evangelho, diz a palavra de Deus. Neste caso, para o crente em Jesus Cristo, e através da obra e justiça do Senhor Jesus Cristo, a morte eterna não mais existe. Assim, o crente recebe a vida e a imortalidade, que é a salvação imperecível para a alma e para o corpo, que se revestirá desta imortalidade. Uma ressurreição para a incorruptibilidade. E isto acontecerá, evidentemente, após o retorno de Senhor Jesus Cristo à terra, como vem ensinado o Novo Testamento. Até lá, meus queridos, o corpo de todos os crentes estão sujeitos à decadência e também à morte. A imortalidade significa a salvação da alma e do corpo do crente, para viver uma nova perspectiva, um novo tempo, um novo céu e na nova terra, que está destinado a estar com o corpo, para, através do corpo, glorificar a Deus para sempre. Isto é uma salvação completa, uma salvação de corpo, uma salvação de alma. Portanto, como disse Jesus aos seus discípulos, e registrado está em João capítulo 14, verso 19, essas palavras: porque eu vivo e vós também vivereis. No caso dos incrédulos, não é a mesma coisa. Eles ressuscitarão sim no corpo, também na ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, é verdade, mas receberão um corpo para a sua própria ruína e maldição eterna, que é o inferno. Ou seja, a merecida condenação eterna pelos seus pecados, por sua vida afastada e separada de Deus. Por isso, quem crê tem a vida eterna, disse Jesus. E quem não crê, sobre ele repousa a condenação e a morte. Concluindo e parafraseando o Salmo 39, dizemos: Senhor, Tu és a minha esperança. Sei que a minha vida é passageira, efêmera. E sei também que não devo confiar em mim mesmo, não devo confiar nos bens materiais, nem em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, senão no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de quem, por sua graça, recebemos a luz, a vida e a imortalidade. A morte pode separar, sim, o corpo da alma, mas isso não é tudo. Porque, diz a palavra de Deus, nada, nem mesmo a morte, nem os poderes das trevas, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como termina o Salmo, assim também terminamos essa breve meditação. Esse salmodiai, que está no versículo 12 e 13, onde o salmista diz: ouve, Senhor, a minha oração, porque sou peregrino à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram, antes que eu passe e deixe de existir. Assim, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, queridos. Até uma próxima ou um próximo Salmodiai. Amém.